abrimos o nosso coração para receber Tua palavra, Senhor, tal qual o Senhor liberou para o coração dele, ó Deus, que nós estejamos receptivos à Tua palavra e que ele flua na graça, na unção, no poder, na autoridade do Teu Espírito Santo para liberar a Tua palavra nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor. Galera, olha só. Eu queria compartilhar com vocês uma palavra que, na semana passada, lendo o livro de Romanos, é um dos meus versículos favoritos do livro de Romanos. E o Senhor me trouxe algumas coisas, algumas considerações, eu queria compartilhar isso com vocês. Eu queria falar um pouquinho com vocês hoje sobre suportar o processo para vivermos o propósito. Como graduado em administração, eu gosto muito dessa coisinha de processo, sabe, de planejamento, do negócio meio quadradinho, meio certinho. Mas aqui o Senhor tem algumas coisas interessantes e eu queria compartilhar isso com vocês. Nós estamos vivendo num tempo onde viver o processo é algo muito difícil na vida de qualquer pessoa. Hoje nós nos convertemos, conhecemos, entregamos a nossa vida a Cristo, mas nós queremos que as coisas aconteçam assim na nossa vida, Shazam! Só que muitas vezes não é desse jeito que acontece, porque muitas situações nós precisamos passar por processos. E o problema é que nós não temos paciência para passar por esses processos. Pegar o Pedro agora como exemplo. Quando você aprendeu a tocar trompete ou, sei lá, um instrumento de sopro, foi fácil no começo? Hoje você toca muito bem, né? Mas não é fácil. Gente, quando eu fui aprender a andar de bicicleta, eu ralei os meus 2 joelhos com cada tombaço em estrada de chão, que dava gosto. Processo. Um neném, ele não nasce da barriga da mãe e já sai correndo da sala de cirurgia para disputar uma maratona. Processo, ele primeiro precisa aprender a gatinhar, andar, para depois começar a correr. Mas nós queremos começar a correr. E o pior de tudo, chegar lá em primeiro lugar e ainda achar que a gente está abafando. Mas nós precisamos aprender a suportar o processo para vivermos o propósito. Abram comigo as suas Bíblias ou se conectem no livro de Romanos, capítulo 5, versículos de 3 a 5. Pastora Rebeca, você consegue projetar para mim, por gentileza? Obrigado. Todos aqueles que estão nos assistindo também, né, pelo YouTube. Eu acredito que o Senhor tem algo tremendo hoje para fazer na vida também daqueles que nos assistem. E que os nossos corações estejam voltados para a palavra do Senhor. A versão NVI diz assim: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Ai, 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 Paulo, o que você está aprontando? Porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. O caráter aprovado, esperança. E essa esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Curva a tua cabeça um minuto. Pai querido, muito obrigado pela tua palavra, porque ela é viva e eficaz. Obrigado porque tudo que foi escrito para o nosso ensinamento, e que nós possamos hoje estar com o nosso coração aberto, com a nossa mente aberta, para que nós possamos trazer isso à nossa prática, para que não fique apenas em nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Como eu estava falando, na vida cristã, nós precisamos passar por processos contínuos de crescimento e transformação. É fácil passar por uma transformação? Não, dói, machuca. Situações que você precisa parar de fazer, atitudes que você precisa parar de ter, situações que você precisa deixar. Muitas vezes somos chamados a suportar situações difíceis, que desafiam a nossa fé e nossa perseverança. E agora tem uma coisa muito interessante, é justamente nesse processo que Deus nos forja.
Nós assistimos, há algumas semanas atrás, aquele filme A Forja. Está fazendo muito sucesso no Brasil. Se você ainda não assistiu, assista. Você não vai se arrepender. Você vai gostar muito desse filme. E ele me ensina um pouco sobre processo. Porque aquele rapaz, ele precisou passar por um processo de transformação para que ele pudesse alcançar o que ele alcançou em Cristo. E não é fácil, muitas vezes, passar por esse processo. Só que por esse processo, Deus alinha o seu propósito eterno para as nossas vidas. Não tem outra maneira, não tem outra forma. Seria muito bom podermos entrar aqui todo domingo, sentar na cadeira, passar por um louvor maravilhoso como foi esse. Depois do louvor, o pastor podia subir aqui e falar um amém, e a gente podia já ir para casa cheio, porque realmente o louvor hoje foi de uma ministração incrível. Mas é necessário haver uma transformação em nossas vidas. A primeira coisa que eu entendo sobre esses versículos é que Deus usa o processo como uma ferramenta. E às vezes, essa ferramenta, a gente precisa passar por um certo aprendizado com ela. Porque ela não é fácil de lidar, porque nos faz com que nós descobramos coisas nas nossas vidas que muitas vezes nós não sabemos que elas existem lá. Que elas estão quietinhas, que elas estão escondidas. Deus utiliza esse processo para moldar o nosso caráter. Coisa legal, né? Quando Deus começa a moldar o nosso caráter, quando Ele nos coloca na frente de um espelho, e nós começamos a olhar para esse espelho e descobrimos que nós somos mentirosos, lascivos. Hoje na escola dominical nós falamos um pouco sobre isso. Nós descobrimos que nós somos maldizentes. Nós estamos no culto todo domingo, abrimos a nossa boca para adorar a Deus, dizemos que tudo é dele, tudo é para Ele, mas na segunda-feira nós nos esquecemos de tudo isso. Pedimos para que o Senhor venha e abençoe esse culto, mas de repente, no meio da palavra, a gente começa a olhar para o relógio e fala, gente do céu, 7:45, ele ainda não terminou. Ai, Jesus! Amados, Deus molda o nosso caráter, Deus transforma o nosso caráter. No versículo 3, pastora Rebeca, ele diz assim, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas nossas tribulações, sabendo que... Volta, por gentileza, só o 3 por enquanto. Porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Quem é que gosta de passar por tribulação? Quem é que gosta de chegar na segunda-feira, olhar aquela pilha de boleto e falar assim, Deus, né, Andréia? Deus, envia a gente na loja hoje. Quem é que gosta de passar por aquela tribulação de estar indo para o trabalho, né, Maurício? De repente o carro quebra, ou está voltando, o carro quebra, no meio do caminho. Nós não gostamos de passar pela tribulação, mas é pela tribulação que nós aprendemos a ter perseverança. E muitas vezes é engraçado que nós pensamos que as tribulações são castigo. Porque nós temos algum pecado oculto ali, Deus está mandando um castigo através daquela tribulação. Amados, quantas vezes nós pensamos errado? As tribulações, elas são umas bênçãos. Às vezes elas vêm embrulhadas num presentinho, num papel de presente, que não é muito bonito, que nós não gostaríamos, mas elas são bênçãos, porque elas nos ensinam a ter perseverança nos caminhos do Senhor. A palavra paciência remete à perseverança, uma constância que não desiste diante das dificuldades. Nós precisamos encarar as nossas tribulações como oportunidades para desenvolver a paciência. Lembre-se, Deus está trabalhando para fortalecer a sua fé. É fácil? Não é. Mas esse é o propósito. E quando nós olhamos com a visão correta a tribulação,
Os nossos problemas não acabam, ela não acaba, mas nós temos forças para passar por ela. E do outro lado, como diz a música, cantar o hino da vitória. Uma outra coisa que eu aprendo é que a paciência produz experiência. Versículo 4, por gentileza. A perseverança ou a paciência só está numa versão meio diferente da minha, mas é isso daí. A perseverança, um caráter aprovado. O caráter aprovado, esperança. A tradução que eu tenho diz assim: e a experiência produz paciência, a paciência, a experiência. Quantas vezes nós passamos por situações que achamos que não vamos conseguir passar, e o Espírito Santo nos lembra que nós já passamos por isso outras vezes, e ali conseguimos passar sem problemas. A perseverança diante das tribulações gera maturidade espiritual. É uma palavra muito bonita, maturidade espiritual. Quantas vezes nós não desejamos isso, nós não oramos por isso, pedimos por isso. Mas há um caminho, há um processo. Está disposto a passar por esse processo? Ouço poucos aleluias. Mas não se preocupem. Nós vamos descobrir, queridos, que isso é tremendo. José, no Egito, ele enfrentou muitas adversidades. A paciência produz a experiência. Quando eu estava estudando esse texto, eu me lembrei de José. Foi vendido pelos irmãos como escravo, foi acusado injustamente, foi para uma prisão, vida mansa, tranquila. Ele tinha a culpa de tudo que ele fez. Só que não, né? Se fosse eu ou você no lugar dele, 13 anos de cadeia, injustamente por algo que ele não fez, o que nós faríamos? Melhor, qual seria a primeira coisa que nós deixaríamos de fazer? Posso chutar? Vim no culto. Posso chutar outra? Ir na célula. Posso falar mais uma? Queridos, por que quando nós temos a nossa paciência experimentada, a primeira coisa que nós deixamos de fazer é estar nos compromissos da casa de Deus? Ou é estar no culto, ou é estar na célula, ou é ir numa reunião de oração? Eu não sei vocês, mas na minha vida isso era muito comum. Era. Precisei lutar muito com isso. Uma coisa que Deus me ensinou foi não desistir. E, queridos, Ele me ensinou de um jeito bem difícil. Deus precisou trabalhar isso muito na minha vida. Eu precisei reconhecer muito a minha incapacidade, muitas vezes, de perseverar em algo, para que Deus pudesse trabalhar isso na minha vida. Porque para mim desistir era muito fácil. Quantas vezes o pastor Satírio precisou puxar minha orelha: Rômulo, por que você não vem no culto? A pastora Ruth: Rômulo, por quê? Por que nós desistimos, em primeiro lugar, das coisas de Deus? Faltar numa célula, então, gente, a gente nem comenta. A gente falta numa célula com uma naturalidade incrível. Por quê? Eu não quero, de forma nenhuma, repreender aqui alguém que, de repente, por um motivo ou outro, não consegue ir na célula. Eu também tenho, muitas vezes, as minhas dificuldades e também, às vezes, acabo faltando. O Luiz ali que o diga. Mas, amados, nós precisamos nos esforçar, porque essa paciência, ela gera em nós experiência.
É fácil? Não. Mas não é impossível. Vocês já pararam para pensar, como eu disse para vocês no começo, eu gosto muito de processos. Se Deus chegasse para José, depois daquele sonho maravilhoso que ele teve, onde ele viu lá o sol e a lua e 12 feixes de trigo se prostrando diante dele, se Deus falasse assim, José, só que tem o seguinte, você vai passar 13 anos na cadeia, tá? Vocês já pararam para pensar que se ele teria aceito o negócio, ele teria ficado animado com aquela visão? É por isso, amados, que muitas vezes Deus não nos mostra todo o processo, porque senão nós desistimos do propósito, e o propósito começa com coisinhas pequenas. Você pode estar aqui um domingo um pouco mais cedo para arrumar a cadeira, você pode estar aqui um domingo um pouco mais cedo para ver se tem papel higiênico no banheiro, para ver se tem papel toalha no banheiro, sabonete na saboneteira. Amados, aqui na casa de Deus nós temos tanta coisa que precisa ser feito, que se tem uma coisa que você não pode alegar, é que aqui não tem trabalho para você. A única coisa que você precisa fazer é se dispor a fazer parte do processo. A paciência produz experiência. Não resista ao processo de Deus. Ele está formando em você a experiência que será fundamental para o propósito. Está doendo? Dói? Quando o Senhor te coloca na forma que Ele quer e começa a passar lixo em você. O pessoal da Jocum, alguns anos atrás, eles tinham uma musiquinha que quando acontecia alguma coisa, eles começavam, passa lixa, Jesus, passa lixa. É fácil ser lixado, ser burilado, ser transformado. Ser confrontado com aquilo que o Senhor quer tirar da tua vida. Não é fácil. Dói, machuca. Mas resista mais um pouco. Nós vamos conseguir. O segredo, amados, de passar por esse processo para viver o propósito, é o quanto nós estamos dispostos a nos entregar ao Senhor. A experiência produz esperança. Essa é a parte que eu mais amo nesse versículo. Porque uma vez que eu sei que eu já tenho experiência para passar por determinadas situações, por determinadas provações, eu tenho esperança de que aquilo eu vou vencer e eu vou passar por aquilo com vitória. Eu tenho esperança, da mesma maneira como Deus me curou da asma há anos atrás, eu tenho esperança que Ele vai me curar da diabetes. Toda vez eu copio a irmã Lourdes, eu quero a unção do pudim, a unção do sorvete na minha vida. E, gente, eu tenho visto Deus fazer umas coisas maravilhosas esses dias. A minha glicemia era meio alta, às vezes ela passava de 200. Hoje ela está começando a bater ali 105, 117. Glória a Deus. É vitória, porque os amados não imaginam como a gente passa mal com isso. Parece brincadeira, mas é um trem que te derruba de um jeito que não tem noção. E eu sei, pela experiência que eu tive, que Deus me curou. Eu tenho essa esperança de que Deus vai me curar. E a boa obra que Ele começou na minha vida, Ele vai cumprir até o final dos meus dias. E se Ele não me curar, Ele vai me capacitar para que eu consiga passar por isso, para que eu consiga passar pelo processo, para viver o propósito que Ele tem na minha vida. Quantas pessoas hoje estão passando por um processo, e esse processo é doloroso? A perda de um ente querido no hospital, com uma doença que os médicos não sabem o que é. Talvez você pode ter perdido o emprego e amanhã você não sabe o que você vai fazer. Talvez você pode estar sem direção, estar mergulhado no mundo das drogas, no mundo da bebida. Mas eu tenho a esperança de que isso é passageiro. E você precisa também ter essa esperança, porque é isso que nos motiva a prosseguir. Um caráter aprovado nos dá confiança no amor de Deus e na certeza do seu plano perfeito.
Nossa esperança deve ser firme, baseada na fidelidade de Deus. Deus é fiel, amado. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. O problema é que nós somos apressados demais, nós não temos paciência para esperar. E aí complica tudo. Vocês já pararam para pensar como Davi enfrentou Golias? Hoje nós comentamos um pouquinho sobre isso também. Pensa num carinha de 1,5 m, 1,60 m, acredito mais ou menos isso daqui. Ruivinho, forte, que era quase igual ao Silvio. Quando Saul colocou a armadura dele, ele não sabia o que ele fazia. Enfrentando um cara de 3 metros de altura, com uma lança que a ponta da lança pesava 80 quilos. Só o escudo de Golias era maior do que Davi. Qual foi o processo que Davi passou para viver o propósito de Deus lá na luta com Golias? Um urso e um leão. Mas mais do que isso, a esperança no Deus vivo. Uma frase que me chama muita atenção nesse contexto de Davi e Golias, é que em dado momento, Davi fala para Golias mais ou menos assim: olha, você vem contra mim com lança e escudo, mas eu vou contra você na força do Deus vivo. Eu vou contra você na força do Deus vivo. Foi fácil para Davi olhar para aquele cara de 3 metros de altura? Eu fico imaginando, né? Assim. Foi. Porque Golias não era maior que Deus. Davi sabia, pelas experiências que ele teve, que Deus era com ele. E que naquele momento, não importa o tamanho de Golias, ele ia cair. Davi foi enfrentar Golias, ele não confiou em si mesmo, mas na experiência forjada em anos de experiência com Deus. Quais são as suas experiências com Deus? Será que nós temos vivido épocas de profeta Samuel, de ouvir Deus falar conosco? Ou nós temos vivido épocas de Eli, onde Deus já não falava há tempos com Israel? Você tem ouvido Deus falar com você? Já é até meio costumeiro. Deus me acorda às 5h30 da manhã, eu já estou acordando. E aí eu vou para o meu tempinho, para ouvir Deus falar comigo. E Deus tem falado, Deus tem direcionado. Deus tem falado com você? Você tem experimentado esse processo para você estar vivendo o propósito? Se você não tem experimentado, eu quero te animar. Você não precisa acordar às 5 da manhã. Se você precisa começar no teu trabalho às 8, você acorda às 7, acorda meia hora mais cedo. Mas tira um tempinho, você e o Espírito Santo. Tira um tempinho ali, ora, busca, adora. Gente, adora, adoração é a melhor coisa, é a melhor oração que existe, adoração. Pega um tempinho, coloca um louvor, vai ouvir, ou de repente canta, quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos vão dizer, quão grande é o meu Deus. Mas adora, coisas tremendas acontecem nesses momentos. Coisas tremendas acontecem quando nós voltamos o nosso coração à adoração. Nós nos esquecemos daquilo que precisamos. Deus sabe de tudo aquilo que precisamos. Mas quando nós adoramos, queridos, nós tocamos o coração de Deus. Experimente isso. A pastora Ruth esses dias comentou algo tremendo sobre um tempo dela com Deus. E eu quero te incentivar, eu quero te animar. Tenha o seu tempo com Deus e tenha as suas experiências com Deus. Porque assim você vai olhar para os seus Golias e vai falar, aqui não, Golias. Eu vou contra você na força do meu Deus. Mas você vai ter convicção, você vai ter força
você vai saber do poder e da força do teu Deus, porque você vai experimentar isso todos os dias. A experiência que Deus gera em nós, a esperança que Deus gera em nós, nos permite enxergar além do processo e vislumbrar o propósito. Davi, quando ele enfrentava urso, quando ele enfrentava leão, jamais ele imaginou que um dia ele enfrentaria um guerreiro, experimentado em batalhas. Jamais ele enfrentou que um dia a nação de Israel o veria como um rei. Mas Deus, naquele momento, forjava Davi, trabalhava com Davi, colocava Davi em um processo de transformação, para que lá na frente Davi estivesse preparado para estar no propósito do Senhor. Você está preparado para estar no propósito que o Senhor tem para a tua vida? Você está se preparando para isso? Agora eu vou te fazer uma pergunta que talvez te coloque em dúvida. Você sabe qual é o seu propósito? Se você ainda não sabe, busque no Senhor. Sonde, através do Espírito Santo, aquilo que Ele tem para a tua vida, qual é o propósito dEle para a tua vida. E se permita entrar nesse processo, nesse trabalhar. Quem confia em Deus no processo, nunca perde de vista o propósito. Queridos, eu sou um verdadeiro improvável. Há algum tempo atrás, nós estávamos indo para o Encontro com Deus em Maringá, eu, a Priscila, o Juliano, a Andréia, e nós estávamos... A Alana, acho que também estava junto. E nós estávamos conversando dentro do carro. Gente, se juntasse nós tudo ali dentro do carro, acho que com exceção da Alana, juntasse nós tudo ali dentro do carro, nós não valia meio há anos atrás. Nós, gente, totalmente improváveis. Totalmente improváveis. Mas Deus nos permitiu que nós suportássemos o processo. Não foi um processo fácil. Doeu, e como doeu. Muitas vezes nesse processo nós encontramos situações onde nós somos podados. Sabe aquela parábola que o agricultor poda toda a árvore para que ela dê mais fruto? É verdade, a poda nunca é fácil para a árvore, mas ela é necessária. E com essa poda você passa a frutificar. Com essa poda você se desenvolve em áreas que antes você não sabia que existem em você. Com essa poda você começa a perceber propósito. E Deus tem um propósito em todo esse processo, que é nos preparar para receber e cumprir o que Ele nos prometeu. A primeira coisa que eu anotei aqui foi transformação de caráter. Deus não está apenas interessado no que podemos fazer, mas em quem estamos nos tornando. Você já parou para se perguntar quem você está se tornando em Cristo? Você já se perguntou para a sua família se hoje você está melhor do que você era um ano atrás? Você já parou para se perguntar para os seus amigos ali, para as pessoas que te cercam, como eles te veem? Pergunta difícil, né? Por que nós temos medo dessas coisas? Desses questionamentos? Estamos num processo de transformação, amados. A boa obra que Ele começou, Ele vai terminar em nossas vidas. Vocês creem nisso? Ele vai terminar. E aí onde eu digo que muitas vezes nós já gostaríamos de estar com o processo todo concluído, apressar as fases. A minha filha mais velha, a gente tem uma história muito engraçada da infância dela, a Milena. A Milena, ela não aprendeu a gatinhar. Ela não gatinhava de joelhinho ali com as mãozinhas, ela gatinhava de um jeito muito esquisito. Ela gatinhava com uma perna reta, a outra meio encolhida,
e meio com as duas as mãos meio retas. Ela não aprendeu a gatinhar direito. Ela foi alfabetizada pela Andréia bem cedo. Ela já entrou na escola sabendo praticamente ler e escrever. Pulou fase. Lá na frente é benéfico, é legal. Mas naquele momento trouxe uma certa dor de cabeça. E quantas vezes nós queremos pular essa fase da transformação do nosso caráter? Dói, amados, mexer no caráter. Dói quando você se olha no espelho e você sente o Espírito Santo falando assim para você: Rômulo, você está mentindo. Rômulo, você não tem sido fiel. Rômulo, você tem sido maldizente. Você tem aberto a tua boca para falar palavras torpes. Dói, queridos. Mas Deus, Ele nos ama com tal ponto, que até a correção dEle é maravilhosa nas nossas vidas. Não é pesada, não vem com dor. E a palavra diz que a correção dEle produz vida eterna. Nós precisamos ter o nosso caráter transformado. E é engraçado que nessa questão de caráter, me vem muito à mente Pedro, o apóstolo Pedro. Pedrão, bom e velho de guerra. Aquele cara impulsivo, que falava assim: não, Jesus, para onde você for eu vou. Se vierem te prender, eu não vou deixar não, estou contigo. Estamos juntos em qualquer momento. E quando o galo canta... Mas vocês já pararam para imaginar que se no meio desse processo Pedro tivesse desistido, ali no livro de Atos, capítulo 2, capítulo 3, versículos de 12 a 26, e no capítulo 4, de 1 a 12, vocês imaginam que quase 5.000 pessoas teriam se convertido? Pedrão, aquele cara impulsivo, que gostava de falar o que vinha à mente, se permitiu passar pelo processo. E um belo dia, falando no templo: esse Jesus que vocês mesmos crucificaram, é o Cristo, é o Filho de Deus. 5.000 pessoas. Vocês já pararam para pensar, se agora ele não tivesse vivendo o propósito de Deus ali, não tivesse passado pelo processo, ele tivesse dado aquela rata assim: Deus, se eu não tivesse nascido, onde estaria o teu reino? E houveram grandes homens de Deus que falaram umas abobrinhas dessa. Vocês já pararam, já imaginaram? Processo, amados. Processo doloroso pelo qual Pedro passou. Confrontado ali na fogueira, depois de ter negado Jesus 3 vezes: Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas? Ai, Jesus, o que eu vou ter que fazer para ele acreditar em mim? Pedro, tu me amas? Ali Pedro foi confrontado, ele precisou ter o seu caráter transformado, para que ele pudesse viver o propósito dele lá na frente. Para ser uma referência para nós hoje. Permita que Deus transforme o seu caráter durante o processo, pois o propósito exige integridade e maturidade. Amados, quando eu era criança, eu ouvia minha mãe dizer muito uma frase que é mais ou menos assim: a única coisa boa que pobre tem é o nome, uma vez que ele perde, danou-se tudo. Integridade. Será que nós somos íntegros diante do Senhor? Se o Senhor hoje estivesse olhando para nós, o que será que Ele falaria? Se hoje experimentássemos aquele servo bom e fiel: passa para a direita, ou não te conheço, vem para a esquerda. Alguém aqui arrisca dizer para onde iria?
Integridade, amados. Nós precisamos ser verdadeiros em tudo. Que a nossa palavra precisa ser sim, sim, não, não. Será que como pessoas, como cristãos, será que um comerciante venderia para nós no prazo? Isso é só um exemplo. Existem tantas outras coisas que nós poderíamos colocar aqui. Será que o colega que trabalha conosco sabe que nós somos cristãos? Ou a gente ainda está naquela de ser cristão 007? Só a gente sabe que é cristão, porque até Deus já começa a ter uma certa desconfiança. Integridade, amados, e não uma massa oca. Sabe, aquela massa, como Jesus próprio diz na Bíblia, sepulcro caiado, bonito até por fora, mas por dentro cheio de podridão. Somos maduros, temos maturidade espiritual, temos maturidade. Ah, não, vou parar de ir na igreja porque aquele irmão passou na porta e não me cumprimentou. Eu já ouvi isso, amados. Precisamos ter maturidade para passar por esse processo, para viver o propósito. E sabe, nós precisamos entender que primeiro Deus vai trabalhar em nós. Vai tirar a nossa craca daqui de dentro, vai tirar as nossas mazelas, para depois... Espera aí, cadê a frase aqui? Aqui. Para depois, através de nós. Muitas vezes nós pedimos para Deus nos usar, para sermos usados por Deus, para sermos ferramentas úteis nas mãos do Senhor. Mas o quanto nós temos nos disposto a isso? Quanto Deus tem trabalhado em nosso coração por isso? Deus também nos prepara para a responsabilidade. Deus usa os processos para nos ensinar a sermos fiéis no pouco, antes de sermos colocados no muito. Já ouvimos bastante aquilo, ser de fiel no pouco e no muito vai ser colocado. Somos fiéis no pouco? Qual é o pouco que Deus tem colocado para você? Qual é o pouco que Deus tem pedido a tua fidelidade? Pode ser a tua família, pode ser no teu trabalho, pode ser aqui na igreja. Mas qual é o pouco que Deus tem pedido para você? E você tem sido fiel nisso daí? Você tem sido responsável? Moisés foi preparado no deserto por 40 anos. Ele tentou fazer até o serviço lá, aquilo que Deus queria. Ele tentou ser o libertador que Israel queria, matando um egípcio, mas ele viu que não dava certo. Fugiu. 40 anos no deserto. Sendo preparado, sendo burilado, passando por um processo. Desaprendendo tudo que ele tinha aprendido. Para aprender o que ele precisava saber. Talvez hoje você está passando por esses 40 anos de deserto. Talvez você precise desaprender aquilo que você aprendeu para aprender uma coisa nova do Senhor. Talvez hoje você precise aprender a buscar Deus de uma forma mais íntima, de uma forma mais verdadeira, de uma forma mais intensa. Mas fato é, Deus tem nos colocado em um propósito. Estamos vivendo esse propósito? Seja fiel onde Deus te colocou hoje. O propósito de amanhã depende da sua obediência no presente. Mas sabe, isso tudo tem um resultado. O resultado do processo é a realização do propósito e a manifestação plena da vontade de Deus. Como? Primeiro, produzindo em nós uma fé inabalável. A paciência completa a sua obra em nós para que sejamos perfeitos e íntegros. Abraão esperou por anos, mas sua fé foi contada como justiça e ele se tornou pai de uma grande nação. Vou pegar o Pedro e a Alana, que logo vão estar casados, vão experimentar isso mais de perto. De repente Deus fala para Pedro assim: Pedro, de ti farei uma grande nação.
E passa anos e nada. Passa 10 anos e nada. Passa 50 anos e nada do Pedro ter um filho. Passa 70 anos e nada do Pedro ter um filho. Mas se ele tiver um relacionamento firmado, forte com Deus, a fé dele vai ser abalada? Há um tempo atrás, eu estava conversando com uma aluna, quando ela veio fazer prova, depois da prova dela, conversando, ela me falou que não podia ter filhos. Ela já estava casada há um certo tempo, e comentou que não podia ter filhos, mas que ela tinha certeza, que ela tinha convicção de que ela seria mãe. Deus havia mostrado para ela que ela seria mãe. Há 4 meses atrás, ela aparece com a bebezinha dela para fazer uma prova. Depois da prova ela fala, lembra daquela nossa conversa? Está aqui o resultado. Amados, não tem preço que pague você ver um negócio desse. Você experimentar isso, você vivenciar isso. Uma fé inabalável. Todos nós dizemos que temos fé. Mas quando precisamos vivenciar, quando precisamos exercitar essa fé, quando ela precisa ser colocada à prova, o nosso joelhinho bate, não bate? Quando temos parentes enfermos, se oramos para eles melhorarem no hospital, o nosso joelhinho dá uma batida, não bate? Ah, mas e se Deus não quiser? Mas a nossa fé precisa ser mais forte do que o e se. A nossa fé, ela precisa ser fundamentada na rocha. Precisa ser inabalável. A fé suporta o processo e conquista o propósito. Uma outra coisa que é o resultado desse processo é que temos uma vida frutífera. Não importa onde você vá, você vai dar frutos. Deus, Ele nos poda. Isso é fato. Somos podados para que possamos dar mais frutos. Mateus tem um versículo que eu acho tremendo, que ele diz assim, que nós devemos deixar resplandecer aos homens, que nós devemos deixar brilhar a luz de Deus que existe em nós. Você tem deixado essa luz brilhar onde você está? Onde você chega, você tem feito a diferença? Onde você está, o pastor Satílio sempre diz, o ambiente muda? Para melhor ou fica pior? Pô, chegou o espanta-roda. Ai! Ou onde você está, as pessoas têm alegria em estarem com você ali e ouvir você. Queridos, uma vida frutífera. Não desista durante a poda. Confie que Deus está te capacitando para frutificar abundantemente. É fácil falar para não desistir quando tudo está doendo, né? É fácil suportar a poda. Não é. O terceiro resultado que esse processo produz, uma esperança viva. O processo não apenas fortalece nossa esperança, mas a torna viva e cheia de alegria no Espírito Santo. Imagina a cena. Você levou 39 chibatadas, está lá na cadeia, preso. Você podia estar reclamando, você podia estar dando aquela, ó dia, ó vida, ó céus, ó azar. Mas você está lá assim, Deus é tão bom. Deus é tão bom. Deus é tão bom para mim. Você estaria fazendo isso? Não, né? Estaria lá com as costas sangrando, ardendo. Paulo e Silas estavam fazendo isso na cadeia, cantando e adorando a Deus. Onde eles eram diferentes de nós? Paulo, em dado momento, na carta de Filipenses, ele fala assim, o meu Deus. Teu Deus é o mesmo Deus de Paulo? Sim ou não?
É o mesmo Deus de Paulo? Fechou. O Espírito Santo que habita na tua vida é o mesmo Espírito Santo que habitava na vida de Paulo? Fechou. Um sim meio sem convicção, né? Mas beleza. Por que eles estavam fazendo isso e a gente entra numa murmuração ferrenha? O que eles tinham de diferente na vida deles, que no meio disso eles conseguiam cantar, e nós só conseguimos muitas vezes murmurar? Ou tem alguém aqui que é espiritual o suficiente, que no meio de uma provação começa a cantar a Deus? Amados, processo, propósito, nada acontece sem um propósito. E para que esse propósito aconteça, é necessário um processo. Precisamos aprender a louvar a Deus durante o processo, pois Ele já preparou o final glorioso da nossa história. Que final você quer para a sua história? A palavra, ela tem um versículo que eu acho tremendo, que diz assim: mais importante é o fim do que o começo. Não interessa como você começou, o que interessa é como você vai terminar. Como você quer terminar? Você quer terminar como Sansão? Não, né? Sansão começou muito bem, mas terminou muito mal. Eu estava pensando em alguém para trazer um exemplo de alguém que passou por processos, e processos dolorosos. E lá no final, o propósito dele foi tremendo. Então eu quero falar um pouquinho para vocês de uma pessoa que se chamou Abraham Lincoln. É talvez um dos, se não o maior presidente norte-americano. Eu escolhi, de certo modo, a história dele, não um personagem bíblico dessa vez, porque fica muito mais fácil de nós nos identificarmos com ele. Porque é alguém que todos nós já ouvimos alguma coisa e, de certo modo, é mais próximo a nós. Então vamos lá. Abraham Lincoln nasceu pobre e ao longo de toda a sua vida se defrontou com dificuldades e derrotas. Agora começa o processo. Fracassou 2 vezes no negócio. Alguém aqui já faliu 2 vezes ou mais? É fácil? É fácil se reerguer? Mas é possível. Perdeu 8 eleições e sofreu um colapso nervoso. A derrota e o fracasso convidavam a desistir, mas ele recusou o convite. Sua história é de um espírito extraordinariamente perseverante, como deixa claro o seguinte resumo da sua vida. Em 1819, a família de Lincoln foi despejada da casa onde morava e ele foi obrigado a trabalhar para sustentá-la. Alguém aqui já teve que sair da sua casa porque não conseguia pagar aluguel e não tinha perspectiva de onde morar? Lincoln passou por isso. Em 1831, fracassou nos negócios. 1832, concorreu à Câmara de Deputados de Illinois e perdeu. 1832, perdeu o emprego. Mais tarde, nesse mesmo ano, decidiu estudar Direito, mas teve a sua inscrição rejeitada na faculdade. Esse era sortudo, azarado no último, pelo jeito. Em 1833, pediu dinheiro emprestado a um amigo para comercializar um negócio, mas no fim do ano faliu. Passou os 17 anos seguintes pagando a dívida. 17 anos passou pagando a dívida. 1834, concorreu novamente à Câmara Estadual e perdeu. 1835, ficou noivo, mas a morte da sua noiva o deixou desconsolado. 1836, perceberam? 31, 32, 33, 34, 35, 36.
sofreu um colapso nervoso total que o deixou preso à cama por 6 meses. Diminui um pouquinho aqui para mim, por gentileza. 1838, concorreu à presidência da Câmara e foi derrotado. 1840, tentou uma vaga no colégio eleitoral e perdeu. 1834, concorreu ao Congresso e perdeu. 1846, concorreu ao Congresso outra vez, desta vez venceu, abrindo finalmente o seu caminho para Washington. Aleluia! Quando foi aqui? 1846, 15 anos depois. 1848, disputou a reeleição para o Congresso e perdeu. 1849, tentou um emprego no cadastro público de terras e foi recusado. 1854, concorreu ao Senado dos Estados Unidos e perdeu. 1856, candidatou-se à indicação para vice-presidente na Convenção Nacional de seu partido e perdeu, tendo recebido menos de 100 votos. 1860, decidiu disputar a presidência. Venceu e se tornou um dos maiores presidentes da história dos Estados Unidos e um dos mais extraordinários líderes dos tempos modernos. Em um dos seus discursos ele falou: o caminho foi irregular e acidentado. Escorreguei, atrapalhei-me com minhas próprias pernas, mas me equilibrei e disse a mim mesmo: isso foi um escorregão e não uma queda. Cara, quando eu ouvi isso a primeira vez, eu fiquei bobo. No lugar dele, na metade do caminho, eu não sei o que eu teria feito. Mas ele passou pelo processo para experimentar o propósito. Foi um dos maiores presidentes americanos. Trouxe a abolição da escravatura. No Monte Rushmore, que é aquele monte nos Estados Unidos, onde tem lá os 4, acho que rosto de 4 ou 5 presidentes americanos, o rosto do Lincoln é um deles. Está disposto a participar do processo? Está disposto a entrar no processo? O Senhor tem vitória para a tua vida. O Senhor tem a bênção para você. A bênção está logo ali. Você só precisa perseverar mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Perseverar mais 1 hora orando. Perseverar crendo mais um pouquinho. Fique em pé em nome de Jesus. Eu quero concluir, quero estar pedindo para o grupo de louvor. E quero deixar essa última música a cargo do pastor Felipe, porque depois da ministração do começo, o processo de Deus pode ser difícil, mas é essencial para que vivamos o propósito que Ele tem para nós. Cada tribulação, cada etapa é uma oportunidade para crescer, amadurecer e nos alinhar com a vontade divina. Que nós possamos sair daqui decididos a suportar o processo com fé, paciência e esperança. Fé, paciência e esperança. Sabendo que o propósito de Deus é bom, perfeito e agradável. O Senhor nunca vai te colocar em fria. Ele nunca vai te dar uma luta maior do que as armas que você possui. Uma vez eu ouvi um ditado que dizia assim, que Deus dá as lutas mais fortes para os seus melhores guerreiros. Eu não sei qual é a luta que você está passando, mas eu posso te dizer que se você está passando por ela, é porque você tem capacidade, é porque você tem condição de vencer isso. E lá no final, como diz uma música, cantar o hino da vitória. Se você está passando por isso hoje, se você tem experimentado tribulações na sua vida hoje, se anime, persevere, tenha esperança, porque a esperança não confunde, ela é derramada em nossos corações pelo Espírito Santo de Deus. O que tem no teu coração é gerado pelo Espírito Santo. Não é algo que eu estou falando para você, é algo que o Espírito Santo gera no teu coração. Talvez o seu processo está doloroso,
Mas confie em Deus em todo o processo. Ele está moldando em você algo muito maior do que você pode imaginar. Quando o povo estava no deserto, dependia da nuvem durante o dia e da coluna de fogo à noite. Deus estava com eles, trabalhando com eles, trabalhando neles. E nesse momento eu quero te convidar, se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, eu quero pedir que você erga a sua mão. Se tem alguém aqui que ainda não entregou a sua vida a Jesus, erga a sua mão. Porque é muito importante você fazer isso hoje. É muito importante você convidar a Cristo para habitar no seu coração. E se você já fez isso, mas se você está passando por alguma tribulação, por alguma prova, e você acha que você não vai conseguir, eu quero que você curve a tua cabeça nesse momento. Para mim, uma coisa que é muito difícil é pedir para vocês virem aqui na frente. Mas se alguém quiser vir aqui na frente, pode vir aqui na frente, se derrame aqui na presença de Deus, no altar. Tenha liberdade na casa de Deus. Se você quer ficar no seu lugar, fique. Se você quer vir aqui à frente, venha. Se você está passando por essa situação, se de repente você gostaria que a sua família estivesse aqui, ela não está. Se de repente você gostaria que os seus pais estivessem aqui, eles não estão. Que seus filhos estivessem aqui, eles não estão. Se você tem lutado com uma enfermidade, se você tem passado por problemas no teu trabalho, enfim, a tribulação que você esteja passando na sua vida, confie no Senhor, entregue os seus caminhos a Ele, e você vai experimentar o propósito que Ele tem para a tua vida. Você vai experimentar aquilo que Ele quer criar em você, aquilo que Ele quer fazer através de você, as vidas que Ele quer tocar através da tua vida. E ao chamar Deus presente.